Salve, salve galera massa, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar uma nova videoaula. Isso mesmo, minha gente. Eu me chamo Professor Diogo. E eu, Professor Jadson. E hoje vamos falar justamente do surgimento do fascismo. Então, devido aos acontecimentos que a gente viu na nossa sociedade, nada melhor do que fazer esse breve resumo sobre o fascismo. Então, antes de mais nada, deixa aquele velho like lá embaixo. Não esquece de seguir a gente na nossa página do Instagram, que está muito interessante. E também se inscreve aí no nosso canal. Então, compartilhe os nossos vídeos, que o nosso canal está crescendo bastante por causa de vocês. Então, roda a vinheta aí, Júnior, que daqui a pouco a gente volta. Vai lá, Júnior. Na videoaula de hoje, nós vamos começar a falar justamente aí da origem, do surgimento do fascismo. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Sabemos bem que o fascismo, na verdade, se iniciou ali no século XX, né? No final da Primeira Guerra Mundial, justamente na Itália. Vale lembrar que a Itália, apesar de ter saído vitoriosa da Primeira Guerra Mundial, o país se encontrava justamente em uma crise muito séria, né? Tanto socialmente falando, quanto também economicamente. A gente sabe que quando o país entra numa guerra, né? Independente se ele sai vitorioso, ele sai muito devastado, né? A população fica devastada e a economia também fragilizada. Esse movimento, o fascismo, influenciou várias potências europeias, inclusive a Alemanha, né? Que a gente sabe que emergiu o nazismo em meio ao fim da Primeira Guerra, em meados da Segunda. Então também influenciou a América Latina, inclusive o Brasil também na década de 20. Além disso também, com essa crise social toda, principalmente instalada ali na Itália, houve muita influência também dos comunistas, né? Vale lembrar que 3 anos antes tinha ocorrido na Rússia a Revolução Russa, né? Onde os comunistas chegaram ao poder. Então era também um tipo de modelo que poderia existir ali na Itália. Sendo que aí os fascistas acabaram adentrando, né? A gente vai ver isso lá na frente no vídeo, né? Justamente com esse medo aí do comunismo tomar conta do país. Então a gente sabe que a primeira metade do século XX foi uma época de intensos conflitos, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e também o surgimento dessas potências europeias, né, e também esses regimes políticos totalitários. Bom, vamos falar agora justamente da criação do fascismo, certo? Um dos criadores do fascismo foi justamente Benito Mussolini. Benito Mussolini, na verdade, era um político e pertencia justamente ao Partido Socialista da Itália. É o quê? Vale lembrar que esse Partido Socialista da Itália era justamente contra o governo do rei, né? Vale lembrar que a Itália, naquela época, tinha um regime político semelhante ao da Inglaterra, né? Era um regime parlamentar monárquico. E aí o que acontece? O partido de Mussolini, que era o Partido Socialista, ele era justamente contra que os italianos entrassem na Primeira Guerra, sendo que Mussolini se opôs ao partido dele e, consequentemente, acabou sendo expulso do Partido Socialista da Itália. Consequentemente, a Itália venceu a guerra, Mussolini ficou muito prestigiado, e aí ele, sem partido nenhum, resolveu justamente criar um grupo, né? Um grupo que reuniu aí vários ex-combatentes, que se aliava com alguns pensamentos dele, que a gente vai ver lá na frente, né? E mais tarde esse grupo acabou aí se tornando um partido político. Em 1920, Mussolini transformou a sua organização em Partido Nacional Fascista, que disputou as eleições daquele ano. Porém, o partido não se deu bem. Mas em 1922, os fascistas promoveram a conhecida Marcha sobre Roma e forçaram o rei da Itália, Vítor Emanuel III, a nomear Mussolini a primeiro-ministro. O rei acabou cedendo às pressões e deu o cargo a Mussolini. Nas eleições seguintes, em 1924, Mussolini criou uma milícia voluntária para pressionar as pessoas a votarem em seus candidatos do partido fascista. Além disso, Mussolini criou a Carta de Del Lavoro, que significa Carta do Trabalho, que foi um instrumento para controlar os trabalhadores. Mesmo com tudo isso, Mussolini assumiu o título de Dulce, ou seja, o chefe, o que evidencia o culto e a exaltação da personalidade dos regimes totalitários. Esses modelos totalitários de regimes políticos e econômicos têm algumas características bem peculiares,
o nazismo e o fascismo são bem parecidos. Agora a gente vai evidenciar algumas características bem fortes do fascismo. Exaltação ao nacionalismo. Busca por interiorizar a cultura de outros países e patriotismo exacerbado. Autoritarismo. A autoridade do líder era indiscutível, pois o mesmo era preparado e sabia governar. Expansão de território. Buscava expandir o seu território procurando conflitos internacionais e, para isso, realizava investimentos na produção de armas e equipamentos de guerra. Anticomunismo. Os fascistas rejeitavam a igualdade social e a luta de classes, algo que era defendido pelos comunistas. Antiliberalismo. O fascismo defendia a intervenção militar do Estado na economia e a nacionalização de grandes empresas. Estado totalitário. O Estado controlava todas as manifestações de vida intelectual. Militarismo. A salvação nacional vem por meio da organização militar, de lutas e de guerras. Encerrando a nossa videoaula, vale lembrar que o fascismo, ele na verdade se encerrou na Itália, em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, onde a Itália saiu derrotada, e Mussolini foi justamente assassinado pela própria população aí italiana. Vale ressaltar que esses regimes, embora tenham acabado na Europa, muitas ideologias desses regimes totalitários ainda estão impregnadas na sociedade. Embora de maneira mais disfarçada, mais discretas, mas ainda existem extremistas, como neonazistas e neofascistas. E esses grupos também se adentram aí em partidos políticos, sejam de esquerda ou de direita, e acabam aí jogando as suas ideias de uma forma mais discreta, mais mascarada. Então isso serve também para expor a questão do preconceito racial, o preconceito cultural e a xenofobia, que ainda é muito grande, principalmente em países mais extremistas da Europa. E vai lembrar que aquela velha discussão se o fascismo é de direita ou de esquerda, na verdade, cientificamente falando, ainda não se tem a comprovação. Isso porque os fascistas eles eram justamente contra os comunistas, mas ao mesmo tempo gostavam ali de controlar, o Estado gostava de controlar a economia, que é uma característica aí do pessoal de esquerda. Vale ressaltar também que o fascismo tem uma pequena diferença em relação ao nazismo. O nazismo tinha mais um conjunto ideológico, e o fascismo era mais uma questão política de fato. Isso mesmo, eu espero que vocês tenham curtido a nossa videoaula, tentamos resumir da melhor maneira possível. E novamente, não se esqueçam, pessoal, de se inscrever no nosso canal, participar da nossa página, a gente vai deixar aí a nossa página também na descrição do vídeo e compartilha o nosso vídeo também, professor? Deixa aquela velha sugestão de aula aí embaixo, que a gente sempre está de olho em tudo. Beleza? Então, pra frente é que se anda, porque do contrário... É retrocesso, parceiro. Abraço, galera!